Mas o que eu quero dizer para vocês é que a vontade de Deus, ou cumprir a vontade de Deus, ela pode te custar algo de fato. Tem um livro de um pessoal dos Estados Unidos que chama Orações Perigosas. E é engraçado, né, essas duas frases juntas, orações e perigoso, junto na mesma frase. São orações que nós fazemos ou que nós podemos fazer que vão mudar a nossa vida. Elas são de fato perigosas. Elas vão nos levar para lugares que nós não sabíamos que iríamos. Elas vão nos mover, vão nos mexer. E elas podem custar tudo. Elas podem custar tudo. Mas hoje nós queremos falar sobre confiança, como nós vimos aqui. A Fabi vai colocar ali Mateus 14, o versículo 22 e 23, do versículo 22 ao 33 nós vamos ler. O tema da mensagem dessa noite é confia e vai. Nós já cantamos sobre isso aqui. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, nós vamos ler juntos aqui essa noite. Vai dizer assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário de madrugada. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Até o 33. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Nós vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos entendimentos, abra os nossos corações, que o Senhor use a minha boca, use as palavras que o Senhor já me deu. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem extremamente interessante. Nós cantamos sobre ela aqui, foi a primeira música que nós cantamos aqui essa noite. E ela nos instiga a pensar de uma maneira que eu consideraria diferente, o que eu gosto de pensar. Porque hoje, no mundo de hoje, nós comumente ouvimos as pessoas falando assim: só confia, vai, confia, segue adiante, continua. Não é isso que a gente ouve? As pessoas motivando umas às outras. Na década dos coaches, a gente ouve isso com frequência, as pessoas sendo motivadas a tomarem decisões e a percorrerem caminhos e a fazerem coisas. Mas a pergunta que eu tenho a fazer é: confiar em quê? Ou confiar em quem? Quando nós estamos diante de determinadas situações. A nossa cultura vai dizer: confia em você mesmo. Você tem aquilo que é necessário para fazer, para crescer na vida, para subir, para conseguir, para conquistar, para vencer e etc. Quem aqui já ouviu isso? Você tem o que é necessário dentro de você para você alcançar o seu objetivo. Isso é o que a cultura diz.
A Bíblia diz para nós, olhando firmemente para Jesus. Hebreus 12:2 vai dizer isso. Quando nós estamos olhando firmemente para Jesus, nós temos aquilo que é necessário. É interessante que nesse texto a gente percebe isso e a gente já vai entrar no texto ali. Pedro consegue sair do barco, andar sobre as águas. Ele não só fala, mas ele anda sobre as águas. Mas só porque ele estava olhando firmemente para Jesus. Pedro estava completamente focado em quem poderia fazer com que ele passasse por aquela situação, que ele vivesse aquele tipo de situação. Os olhos dele estavam fixados em Cristo, literalmente em Cristo. É interessante porque a nossa vida cristã, a sua vida cristã e a minha vida cristã, ela vai necessariamente começar com um passo de fé. Não é verdade? Você precisa confiar e crer. Então nós damos um passo de fé. Tá bom, esse tal de Deus existe. Tá bom, eu acredito nisso. E nós começamos a nossa caminhada com um passo de fé. Mas ela continua quando nós aprendemos a confiar em Deus e ir, mesmo quando tudo parece instável. Mesmo quando nós olhamos para trás e Jesus diz para nós, se joga para trás, e ele está na nossa frente, e nós olhamos para trás e não tem nada. Mesmo quando tudo parece que vai dar errado, se o Senhor falou para a gente, faça, nós devemos ficar com a palavra dele. E aí eu não estou dizendo aqui que de uma maneira, sabe, que alguém veio e desceu um raio do céu e falou para você fazer, etc, etc, etc. Eu estou dizendo que aquilo que o Senhor revelou através da sua palavra é aquilo que ele quer para nós e é naquilo que nós devemos confiar e crer e seguir e cumprir aquilo, porque ele já disse aquilo que nós devemos fazer. A Bíblia vai falar, pelo menos em algumas vezes, em alguns livros, sobre qual é a vontade de Deus. E às vezes a gente fica assim, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu posso falar de cabeça pelo menos duas. Dar graças em todas as coisas. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Tessalonicenses vai dizer isso, que a vontade de Deus é que nós demos graças em todas as coisas e que a gente fuja da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo fala essas duas coisas. A vontade de Deus é que nós demos graças a Deus em todas as coisas e que nós fujamos da imoralidade sexual. Essa é a vontade de Deus. São duas. A gente poderia falar muitas das vontades, das facetas da vontade de Deus que estão na Bíblia. Aquilo que nós precisamos cumprir, crer e viver, o Senhor já nos deu. Eu posso ouvir um amém por isso? Aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida de uma maneira que agrada ao Senhor e que desperta essa confiança em nós, o Senhor já nos deixou na sua palavra. E nós não precisamos correr atrás de alguém ditando o que é a vontade de Deus, porque nós já temos acesso ao manual dele. E nós precisamos confiar e ir, como eu falei. A vida cristã, ela pode começar sem a gente saber nada, sem a gente saber quem é Jesus, sem a gente fazer ideia do que é uma vida cristã, de quem é Jesus, e não compreender tão bem assim das coisas mais profundas da fé, mas ela começa com um passo, mas ela continua. Quando nós aprendemos sobre quem é Jesus, confiamos nele e seguimos o caminho. Como sempre, eu quero falar em 3 pontos aqui. A primeira coisa é que Jesus manda ir nesse texto. Jesus manda ir, mesmo quando parece improvável. Põe o versículo 22, por favor, Fabi. Eu vou ler do versículo 22 ao 25 e a gente volta aqui. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, volta para o 22, por favor. Então, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Ele falou, vão lá, entra no barco e vão. E fossem adiante dele, para o outro lado. Ele disse, vai que daqui a pouco eu vou chegar lá.
Vocês vão indo na frente, porque eu vou despedir as multidões aqui. Vou falar. Sabe, Jesus, se eu fosse fazer uma paráfrase, Jesus estava ali, era o momento do gabinete, as pessoas queriam conversar com Jesus, queriam falar sobre seus problemas para ele, queriam estar perto daquele homem que estava fazendo todo aquele reboliço ali por Jerusalém, as pessoas queriam estar ali, e os discípulos caminhavam e andavam com ele todos os dias. Jesus disse: vão indo na frente, eu vou ficar aqui com o povo, enquanto eu vou atendendo eles aqui, e daqui a pouco eu já chego lá no nosso ponto de encontro. Vamos para o versículo 23. E tendo despedido as multidões, depois que ele terminou ali de falar com aquelas pessoas e de despedir todas aquelas pessoas, ele subiu para o monte, e Jesus fazia bastante isso. Ele foi ficar sozinho, porque ele queria orar. E aí ele sobe o monte a fim de orar sozinho, e ao cair da tarde, ele estava sozinho lá, ele gostava disso. Jesus tinha uma vida de oração impecável, e ele estava lá tendo comunhão com o Pai, orando. Versículo 24. Entretanto, e aí a gente volta para o outro lado da história, agora a gente viu o que Jesus estava fazendo. Ele se despediu das multidões e subiu para o alto do monte para orar. E aí a gente volta para outra cena. Os discípulos estavam lá dentro do barco e estavam indo para o outro lado, para outra margem. E o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. E aí estava um vento contrário. Eu não sou pescador, eu nunca entrei num barco para ir para alto mar na minha vida. Eu morro de medo. Uma pessoa muito próxima da minha família já esteve num barco que virou e quase morreu, e esse é um pastor da minha família, salvou um outro pastor que estava debaixo do barco. Eu morro de medo do mar. Eu respeito muito o mar, e eu não faço ideia do que é o vento contrário. Mas ele estava sendo açoitado pelas ondas e o mar estava revolto. Vamos para o 25. E aí a gente vê... Volta lá no 23, Fabi. Qual era o horário ali, gente? Ali, o último ponto ali, sozinho, ponto. O que está escrito ali depois? Ao cair da tarde, né? Ao cair da tarde, ele estava lá orando. Agora volta para o 25. De madrugada, tem um intervalo de tempo aí interessante. Os discípulos estavam lá esperando ele ainda e Jesus estava orando. E eles confiaram na palavra de Jesus porque eles ficaram lá esperando. Eles disseram: Jesus mandou a gente para lá, a gente vai aguardar ele aqui. Fico imaginando o coração desses homens, assim, completamente ansioso, porque Jesus ainda não havia chegado. E de madrugada Jesus foi até onde eles estavam. Então tem um intervalo de tempo bom aí entre uma cena e outra. Jesus tirou um bom período de oração ali no monte. E aí ele vai até lá andando sobre as águas. E aqui eu coloquei no ponto 1, Jesus manda ir mesmo quando parece improvável. Ele ordenou que os discípulos entrassem no barco. E depois, aí começa a tempestade e os caras já estão lá com o coração aflito, porque eles estão ali. Parece até que Jesus os abandonou. Mas Jesus mandou eu entrar nesse barco. E começou um problemão. E ele não apareceu. Será que Jesus me mandou ir para uma furada? Será que Jesus mandou eu ir para um problema e ele vai me abandonar? Quem aqui já pensou desse jeito? Mas eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu estava cumprindo a vontade de Deus. Ele mandou eu fazer isso, eu estava. E aí a gente se vê e se enxerga no meio de um problema, no meio de uma tempestade. E Jesus está supostamente demorando a atender aqueles homens, e algumas vezes no nosso coração nós pensamos isso. Jesus está demorando a me atender na minha necessidade. Parece que ele se esqueceu de mim, porque quando eu entrei ainda era dia, e agora já passou um tempão, já está de madrugada, e a gente está aqui. Eu acho que o barco vai afundar, porque as ondas estão batendo para lá e para cá. São muitos problemas. Volta e meia a gente pode se sentir assim, isso não é uma vergonha para você. Eu ia perguntar, quem é que já se sentiu assim? Mas não vale nem a pena fazer isso. Volta e meia nós nos encontramos nessa situação, mas queridos, se Jesus nos manda ir, nós devemos ir, mesmo quando parece improvável. Depois disso, Jesus os encontra no meio da tempestade. Mas primeiro eles obedeceram aquilo.
E aqui vem uma lição interessante. Ter fé, caminhar com Jesus. Eu já falei isso aqui. A nossa fé não é uma trapaça. Posso ouvir um amém? Que coisa boa. Falar em nome de Jesus no final da sua sentença não decreta que aquilo acontecerá. Muito bom. Ou não? Falar em nome de Jesus como um vício linguístico, porque a gente quer muito alguma coisa, não significa que aquela é a vontade de Deus para aquilo. Queridos, a fé não nos isenta da luta. Porque você crê, não significa que você não passará por lutas. Eu poderia dar exemplos aqui, eu vou evitar nos exemplos pessoais, porque nós começamos a gravar. Mas aqui no nosso meio, muitas pessoas passaram por problemas, dificuldades, tempestades inimagináveis que pareciam que não teriam soluções, de coisas que já haviam ouvido do Senhor que receberiam. Coisas recentes. E que no domingo passado, aqui na nossa igreja, estava sendo testemunho da fidelidade de Deus, não é verdade? Às vezes a tempestade parece que Jesus nos abandonou, mas ter fé ou viver uma vida com Jesus na fé não nos isenta de lutar. Mas eu tenho uma notícia para você. Ela não nos isenta da luta, mas a fé nos garante a presença de Jesus na nossa vida. Isso eu posso dar certeza para vocês. Você pode passar por inúmeras lutas, como todos nós passamos, por inúmeras dificuldades, como todos nós passamos. E isso não significa que você não está mais agradando a Deus ou que o Senhor se importa mais ou menos com você. Não significa que talvez você esteja pensando ou agindo completamente errado. A fé não vai nos isentar de passar por essas situações, mas ela garante que Jesus Cristo estará conosco nessas situações. Como aconteceu com esses homens. No meio da madrugada, Jesus surge e ele vai ao encontro daqueles homens que estavam provavelmente no seu coração clamando por aquele que poderia livrá-los daquilo. Foi Jesus que colocou aqueles homens naquele barco. Ele que disse para eles irem. Você precisa confiar. Se Jesus te levou a um lugar, te colocou em algum lugar, você precisa confiar nele. Nós precisamos exercitar a nossa confiança. Ele vem até nós. Ele vem até nós. O segundo ponto que eu anotei é que confiar é sair do barco, mas sem tirar os olhos de Jesus. Bota o versículo 26, por favor, Fabi. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Pera, fica aí no 26. Eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar, eu gosto de olhar para o texto. Eu quero que a gente faça isso junto aqui. Mesmo que não seja uma mensagem tão rapidinha como de costume. Por causa disso. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, eles viram, e aí eu quero que você imagine, vamos imaginar essa situação. Estava o mar, as ondas estavam batendo, nuvem, estava de noite, então a visibilidade era baixa, era ruim, né? Não tinha farol, não, sabe? Não tinha eletricidade. Então as condições de visualizar eram ruins. E eles ficaram apavorados quando eles viram alguém andando sobre o mar. E aí um deles teve a brilhante ideia de gritar que era um fantasma. É um fantasma! E aí todos eles, tomados pelo medo, começaram a gritar apavorados. Imagina, eles já deviam estar com o coração, como eles deviam estar com o coração ali. Eles já estavam pensando, o Senhor nos abandonou, nós estamos no meio da tempestade, e agora vem uma assombração ali na nossa direção. O que é aquilo? O que é aquilo ali que está andando na nossa frente? Porque não é comum, obviamente, não é comum que alguém ande sobre as águas. Ninguém, todos nós ficaríamos desesperados vendo uma situação dessa. E Jesus vem vindo ao encontro deles, vamos para o 27, Fabi.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Vai para o 27, Fábio. A Bíblia vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Isso significa sobre ter intimidade com o Pai. Aqui eu quero fazer umas conjecturas boas. Isso significa sobre, numa situação literal, como de pessoas que se conhecem, quando alguém que chega na sua casa, mesmo que você não veja essa pessoa há algum tempo, mas você tem uma relação e conhece essa pessoa, e você está lá na cozinha lavando a sua louça depois do almoço, e aí chega seu filho, sua filha, seu marido, seu neto, alguma pessoa que está com você ali e chega com outra pessoa e chega uma voz nova falando. Quando você conhece essa voz, você reconhece essa pessoa. Nós reconhecemos as pessoas pelas vozes. Quando nós não estamos olhando, são os nossos sentidos. Isso significa que nós temos algum tipo de relação com aquela pessoa. Por isso a Bíblia vai dizer que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o segue. Nós nunca ouvimos a voz do Senhor literal, a voz de Jesus literalmente. Nós nunca ouvimos ela aqui audível no nosso ouvido. Nós não sabemos como é a voz dele, mas a sua palavra nos guia. Então nós olhamos para a sua palavra, sabemos o que é de Jesus e o que não é de Jesus através do seu Espírito e seguimos ele, porque a sua palavra é a sua voz. Então nós reconhecemos o nosso pastor através da sua palavra, que é a nossa Bíblia. Dessa maneira nós reconhecemos quem ele é. E aí eu estou abrangendo maior aqui, porque esses homens andavam com Jesus já fazia algum tempo. E quando eles ouvem a voz de Jesus, o coração deles começa a se acalmar. É Jesus, mas ainda assim Pedro diz, se é o Senhor mesmo, porque Pedro conhecia Jesus e sabia do que Jesus era capaz. Ele não duvida que Jesus era capaz de andar sobre as águas. Ele não duvida que Jesus era capaz de caminhar sobre as águas. Ele diz, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedro sabia que Jesus tinha capacidade de passar por aquele problema, ou de fazer aquela situação miraculosa. Ele sabia porque ele conhecia de fato quem era Jesus, porque eles caminhavam juntos. Ele já havia visto algumas coisas acontecendo. Ele já tinha tido experiências com Cristo o suficiente para saber, tá bom, tá dizendo que é Jesus, ele está andando ali, Jesus é capaz de fazer isso sim. E aí Pedro diz, mas se é o Senhor mesmo, porque o Senhor é bom e eu sou o seu discípulo e nós somos amigos, eu quero andar aí também para reconhecer o Senhor. E aí ele fala isso. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Vamos para o 29. E Jesus disse, vem. Se é você mesmo que está vindo aí, Jesus, eu quero andar sobre as águas também. Jesus diz, vem, pode vir. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Se o texto parasse aí, se fosse só até o 29, isso seria algo incrível de uma maneira assim. Já é incrível isso. Mas seria assim uma realização. Pedro terminaria muito por cima. Andou e foi até Jesus. E é interessante, porque ele diz para Jesus que ele, de fato era ele queria experimentar aquilo. E aí Jesus diz, vem. E Pedro vai, desce do barco, anda, ele vai caminhando até Jesus. Vamos para o 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. É interessante porque, como eu já falei, Pedro sabia quem era Jesus. Ele andava perto de Jesus o suficiente para saber quem Jesus era, do que ele era capaz. Ele já sabia aquilo que ele tinha feito e aquilo que ele poderia fazer. Pedro já havia experimentado Jesus num relacionamento pessoal com ele, de uma maneira bastante íntima.
de uma maneira bastante profunda. Ele sabia do que Jesus era capaz. E ele só consegue andar sobre as águas porque ele estava fixamente olhando para Jesus, sabendo do que Jesus era capaz, sabendo daquilo que Jesus tinha feito, como eu já falei aqui 10 vezes. Ele olha para Jesus e ele vai. Mas, no versículo 30, quando Pedro olha para o vento, ele afunda. Isso nos ensina algo. Isso nos ensina algo. Nós podemos conhecer Jesus. Nós podemos saber do que ele é capaz. Nós podemos saber o que ele fez. Nós podemos conhecer todos os feitos na vida das pessoas, da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo, dos milagres, das curas que ele fez, das manifestações miraculosas, dos dons e de etc, 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 etc. Você pode conhecer tudo isso. Você pode conhecer tudo aquilo sobre Jesus e tudo aquilo que ele fez. Mas, se você desviar os seus olhos dele, você será tragado pelos problemas, pelas dificuldades, pelas coisas que aparentemente não têm solução. Uma vez que nós encaramos os problemas e as dificuldades da vida, uma vez que nós encaramos as situações que passamos como sendo maiores do que Jesus, essas coisas de fato acabam se tornando maiores do que ele, porque nós desviamos o olhar dele. E nós começamos a afundar porque nós não estamos mais prestando atenção naquele que é capaz de nos ajudar. Jesus é o único capaz. Uma vez eu disse isso, há alguns anos atrás. Jesus é a única pessoa capaz de te livrar dos problemas que você mesmo se meteu. Ele é o único capaz de nos tirar de toda e qualquer situação que nós estamos metidos. Mas os nossos olhos precisam estar fixados nele. Quando nós olhamos para os problemas, quando nós olhamos para as coisas acontecendo, nós começamos... Sabe naqueles filmes quando acontece alguma coisa e aquela cena assim de que a câmera vai se afastando e a pessoa vai ficando mais longe, as coisas vão rodando, sabe essa sensação? É isso que acontece quando nós desviamos o nosso olhar de quem importa. E só para ficar muito claro, eu não estou dizendo com isso aqui, eu sei que assim, nem entrou, mas passou pela minha cabeça essa possibilidade. Eu não estou dizendo que pessoas não importam, que a gente não deve ter pessoas ao nosso redor, não estou falando disso. Só para ficar muito claro. O que eu estou dizendo é que em situações que nós passamos na nossa vida, Jesus é o responsável, ou melhor, ele é aquele que é capacitado para nos ajudar. Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar outro auxiliador para vocês. O Espírito Santo nos auxilia, aquele que nos ajuda, um ajudador. Há uma promessa. Como eu falei, Pedro anda sobre as águas porque ele estava fixado. Ele sabia que Jesus poderia fazer e ele acreditava nisso. E ele vai olhando para Jesus. Mas o medo no seu coração é maior do que a sua fé. E os problemas começam a parecer maiores do que Jesus. Nós precisamos entender que manter o foco é mais importante do que o próximo passo. Mantenha o foco. Ele não precisava dar o próximo passo, ele poderia ficar parado e continuar olhando para Jesus, fixamente, sem afundar. Para só então ele dar o próximo passo. Nós precisamos ter foco naquilo que importa. Como na sketch que nós fizemos aqui. Jesus, aqui, a Fabi aqui, Jesus se joga e ela se joga. No começo ela estava assim, opa, não, peraí, não vou me jogar. Não, Jesus, eu confio em você. Não, eu confio. E a partir do momento que ela experimenta o que é a dependência, ela quer mais. Vocês perceberam? Se jogando. Mas quando a gente precisa ir para o próximo passo, que foi a situação que aconteceu, que Jesus fala, olha para mim, fica de frente, e agora se joga para trás.
o próximo passo, nós precisamos estar focados naquilo que Jesus quer fazer por nós, naquilo que Ele pode fazer. A gente não adianta que a gente saia do barco se o nosso coração ainda está preso ao medo. Não adianta a gente sair do barco se o nosso coração ainda tem desconfianças da capacidade de Jesus. Sobre Jesus, o que eu tenho a dizer é: Ele é capaz, ponto. Irmão, irmã, irmãos e irmãs aqui essa noite, sobre Jesus na sua vida, o que eu tenho a dizer para vocês é: Ele é capaz. Amém? Eu acho que pode ser melhor. Sobre Jesus nas nossas vidas, a afirmação que eu tenho a fazer essa noite é: Ele é capaz. Ele é capaz. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos querer sair do barco se nós estamos presos em desconfianças e ao medo, porque Jesus é capaz. Então isso precisa ser descolado do nosso coração, ser arrancado do nosso coração, ser tirado de nós. Nós precisamos clamar ao nosso Salvador e ao nosso Senhor e dizer: Senhor, tira de mim esse medo que me paralisa, porque eu confio em você. Confiar no Senhor é manter os olhos em Cristo e não nas circunstâncias. As circunstâncias vão dizer inúmeras coisas, mas Jesus é o dono de todas as coisas. As circunstâncias vão nos apontar para inúmeros lugares, mas Jesus é o dono de todos os lugares. Então nós precisamos compreender que Ele é capaz. Ponto. E terceiro e último ponto para essa noite. Põe o versículo 31, por favor, Fábio. E prontamente Jesus, estendendo a mão, aqui a gente viu no 30 Pedro afundando, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O terceiro ponto é: quando afundamos, mesmo depois disso, mesmo depois desses outros pontos, se calharmos de afundar, se calharmos de desconfiar da capacidade do Senhor em algum momento, se em algum momento a gente se encontrar em um lugar onde a gente duvidou um pouco se Jesus seria capaz de nos tirar daquilo, se em algum momento o nosso coração nos levou para esse lugar, quando nós afundamos, Ele nos alcança com graça. Ainda assim, Ele nos alcança. Mesmo se tivermos um coração vacilante sobre aquilo que Ele pode fazer, Ele nos alcança com graça. É interessante porque Pedro afunda, mas Pedro clama enquanto ele afunda. Volta no 30, Fabi. Ou não, aí. E começando a afundar, ele gritou. O que Pedro gritou, gente? Porque ele sabia quem era Jesus. E ele tinha acabado de passar pela experiência mais incrível de toda a sua vida, que Jesus foi capaz de proporcionar a ele. Ele sabia que Jesus era o único que poderia salvar ele daquilo. Não porque, é porque ele conhecia quem era Jesus. Pedro afunda, mas ele clama pelo Senhor, ele diz: salva-me, Senhor. Quando você estiver afundando por qualquer motivo, ou se você estiver agora, nesse momento, afundado nas dúvidas e nas incertezas ou no meio de uma tempestade, o que eu tenho para dizer para você essa noite, para encorajar o seu coração é: clame ao Senhor, porque Ele dá graça aos cansados. Clame ao Senhor, porque Ele é o único capaz de te tirar desse lugar. Precisamos aprender a clamar a Deus. Deus é bom e o diabo não presta, amém?
É isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo vai tentar plantar no seu coração que se você duvidou, que se em algum momento o seu coração foi vacilante, você não como é a palavra, meu Deus? Você não é digno de se aproximar de Deus porque você talvez tenha duvidado daquilo que ele poderia fazer. Então o diabo, ele lança sobre os nossos corações dardos inflamados para que a gente duvide, ou melhor, para que a gente creia que poxa, mas eu errei, eu duvidei, então talvez eu não seja tão capaz assim de me aproximar de Deus. Mentira! Mentira! É isso que o diabo faz. Ele mente, ele engana. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos aprender que mesmo que em seu coração você tenha tido algum vacilo, que você tenha duvidado diante de alguma circunstância, diante de alguma tempestade, você precisa clamar ao Senhor que te livrará daquilo. Isso não significa que você não vá ouvir uma repreensão de Deus. Vai para o versículo 31, Fabi. A primeira coisa que Pedro ouve não foi uma coisa muito agradável. Jesus, estendendo a mão, segurou ele e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Isso não significa que você não vá tomar um puxãozinho de orelha do seu pai. A boa notícia é que Hebreus vai dizer que o Senhor prova aqueles que ama. Então, se o Senhor está puxando a nossa orelha, ou se nós estamos passando por alguma situação, significa que o Senhor ainda o considera como um filho. Porque ele prova os seus filhos. Jesus chama Pedro de homem de pequena fé, mas mesmo assim, ele segura Pedro e o retira da água. Porque Jesus faz o que é preciso ser feito, no momento em que precisa ser feito. Ele puxa Pedro dali, ele tira Pedro daquela situação, mas ele diz a Pedro, naquele momento, aonde ele vacilou. Por que você duvidou? Você não estava me vendo? Por que você duvidou? Queridos, a graça de Deus não depende da força da sua fé. A graça de Deus vem da força de quem nós cremos. A graça de Deus não é manifesta pelo tamanho da nossa fé, por quanto nós cremos, mas ela vem porque o Senhor é misericordioso e compassivo com os seus. Nós somos alcançados por essa graça, não porque nós cremos muito, mas porque isso vem dele para nós. É um presente, é uma dádiva do Senhor para nós. O Senhor nos ama a ponto de se importar conosco, a ponto de nos livrar desses problemas, dessas situações, a ponto de nos livrar das nossas transgressões, a ponto de nos livrar do pecado. Romanos vai dizer que Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A graça de Deus, ela se manifesta não por algo que nós fazemos, não por algo que nós cremos, não pela maneira que nós cremos, não por nada disso, mas pela força de quem nós cremos. É na força do Senhor e não na nossa força. Tem uma frase que eu não posso deixar de fazer uma piada, mesmo num cenário meio, todo mundo assim me olhando meio sério. Fé demais não cheira bem, né? Você pode crer o quanto você quiser. Eu já falei isso aqui. Se nós ficássemos gritando aqui a noite toda para supostamente chamar a atenção de Deus para esse lugar, o Senhor não ouviria, porque não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas sim com aquele que nós cremos. Jesus Cristo é o único capaz de nos ligar ao Senhor de novo, e Ele fez isso com o seu sacrifício.
A graça foi nos dada por meio do sacrifício de Jesus, aquele que fez paz entre os homens e Deus. Então, mesmo que nós não tenhamos tanta fé assim, mesmo que nós estejamos um pouco vacilantes em algum momento, mesmo que a gente duvide em alguma hora, em algum momento, em algum minuto, isso não significa que o Senhor não está conosco, porque isso não vem, a misericórdia dele não vem por aquilo que nós fazemos, mas vem pela graça que é uma essência dele. É o que aconteceu com Pedro, mesmo com uma fé fraca, Cristo estava lá para estender a mão a ele, mesmo que nós tenhamos uma fé fraca em algum momento, em alguma oportunidade, em alguma situação, o Senhor estará lá com a sua mão estendida. Ouça a voz do seu pastor e agarre na mão dele e saia da situação. Não ouça a voz do diabo dizendo que você não pode se aproximar de Deus porque você duvidou. Ouça a voz do Supremo Pastor. Porque no fim das contas, a confiança que salva Pedro da morte, não é aquilo que estava somente no seu coração ou todas aquelas experiências anteriores que ele teve, mas a confiança que salva Pedro daquela situação é a confiança que grita: Senhor, salva-me. Não foi todas as hipóteses e todas as experiências e todas as coisas maravilhosas que eles viveram, mas foi o ato dele reconhecer que Jesus era o único capaz de tirar ele daquela situação, e é isso que faz com que ele saia daquela situação. Confiar em Deus não é uma emoção. Confiar em Deus, não, sabe? Eu sei que às vezes a gente se emociona e faz parte, nós somos humanos. Mas andar com Cristo não é um andar emocionado, mas é uma decisão espiritual. Quando nós andamos com Ele, nós não estamos andando pelas emoções, mas nós estamos andando porque cremos que Ele é maior, que Ele é soberano, que Ele é bom, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Mesmo que o mar esteja agitado, mesmo que na sua vida hoje, você talvez tenha chegado até aqui essa noite de uma maneira com o coração desesperançoso. Eu já já perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui, preguei e compartilhei um pouco do meu coração, dizendo: olha, gente, esse mês está difícil, não sei o que, está difícil de novo. Mesmo que as coisas pareçam distantes, mesmo que as coisas pareçam que não vão, que tudo parou, que tudo está empacado. Quando o mar está agitado, mesmo que o mar se agite, a voz do Senhor é firme em dizer: sou eu, não tenham medo. Diante dos problemas, das tempestades, das situações e das circunstâncias adversas, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor que diz: sou eu, não tenham medo. Mesmo quando nós achamos que existem assombrações, que existem fantasmas, que existem coisas nos perseguindo, que as coisas não dão certo, que está emperrado, que está travado, que está não sei o quê, que blá blá blá, que blá blá blá, não importa. Precisamos estar atentos à voz do Senhor que diz: eu estou aqui, não tenha medo. Esse é o nosso Deus. Eu vou encerrar essa noite falando mais uma vez o que eu já disse aqui. Queridos, sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, circunstâncias, sobre aquilo que nós estamos passando, sobre as dificuldades, e é claro que, mas você só está falando sobre dificuldades. É claro, eu sei como é a nossa realidade e a nossa vida, e eu sei que todos nós aqui passamos por dificuldades e situações todos os dias, e todo mundo está tentando vencer na vida.
E diante dos problemas, diante das situações que nós temos vivido e passado, compartilhando o nosso coração uns com os outros, o que eu tenho para dizer para vocês é, irmãos, se lembrem, sobre a sua vida e sobre a minha vida, Jesus é capaz. Ele é capaz. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças, eu quero orar. Pai, nós oramos aqui essa noite e eu peço que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, como o Senhor veio de encontro ao meu com essa palavra.